E aí pessoal, beleza? Tech aqui, e no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, a gente vai dar continuidade aqui à nossa série, ao nosso curso aqui, ensinando Python, pessoal, que tá bem legal. Inclusive aqui no canal eu já fiz lives justamente com esse conteúdo, mas eu pensei em trazer vídeos sobre, que também é bem interessante, porque não foi todo mundo que acompanhou as lives. Mas muito do conteúdo que eu tô trazendo aqui, exercícios, estão justamente nessas lives, pessoal. Então é bem legal. Se vocês quiserem, as lives estão salvas aqui no canal também. E hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai falar sobre um tema importante. Que no caso a gente vai falar sobre estruturas condicionais, operadores relacionais e os operadores lógicos, que são bem importantes, não somente no Python, mas em qualquer linguagem de programação. Então vocês vão ver a importância das estruturas condicionais, dos operadores relacionais e dos operadores lógicos. Além disso, na aula passada eu acabei vendo que eu deixei pouquíssimos exercícios. Então, antes da gente iniciar essa aula aqui, eu vou passar a lista de exercícios referente à aula passada. E vai ter um vídeo só para resolução de exercícios. Então, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o vídeo de determinado conteúdo de algum projeto. E depois eu vou passar a resolução. Logo em seguida, vai ter a nomenclatura que é resolução, não somente isso, mas eu vou tentar deixar em ordem aqui na playlist para vocês absorverem esse conteúdo também, tá joia, pessoal? Para deixar bem organizado. E para você que é novo aqui, seja bem-vindo ao iTech. Aqui no iTech você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia de modo geral. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, chega aí um recado do nosso apoiador. E aí aparece o novo apoiador do nosso canal, que é a Scare Cloud, que no caso é uma plataforma completa para fazer sua hospedagem, desde bots a sites a armazenamentos de blobs. Além disso, ela suporta algumas linguagens, como Rust, PHP, Python, que a gente vai utilizar, TypeScript, entre outras. No caso, a Scare Cloud é uma plataforma brasileira, então isso realmente também é bem interessante, pessoal. A gente vê um pouco a linha da história da Scare Cloud. Ela iniciou aqui com em torno de 1.000 usuários lá em 2021. Agora a gente está aqui em 2024, ela já está com mais de 60 mil usuários, além de estar em outros diversos países também. Aqui a gente pode ver a parte de planos, que existem diversos planos conforme a sua necessidade. A gente tem desde o hobby a também a versões Enterprise, caso o seu projeto realmente seja mais parrudo. No nosso caso aqui, como eu falei, vai ser um projeto relativamente simples. O hobby seria mais do que necessário. Inclusive, se você ainda está iniciando o seu projeto, você pode até mesmo ainda utilizar na sua máquina. Mas caso realmente você vai utilizar em servidores maiores, vai precisar realmente ter um serviço, essa aqui é uma opção bem interessante. Bem, agora dado o recado do nosso novo apoiador, vamos lá para o vídeo. Aqui, pessoal, no nosso ambiente. Aqui, como eu já havia mencionado, a gente está usando o Google Colab, mas eu também ensinei a como instalar o PyCharm e o Python na sua própria máquina. Mas, caso você esteja perdido, não deixe de seguir a estrutura aí, eu vou deixar a playlist com as aulas anteriores. Bom, aqui referente à última aula, a gente viu os primeiros comandos em Python, a gente viu realmente o básico. E aqui estão os exercícios para você resolver e depois eu vou postar um vídeo com a resolução deles, olha só. Nosso primeiro exercício, faça um programa que mostre uma mensagem Olá Mundo. A gente viu isso no primeiro vídeo e não vai ser nem um pouco complicado você fazer, pessoal. No segundo exercício, faça um programa que peça um número, então mostre a mensagem. O número informado foi e daí o número que a gente informou. Também é bem intuitivo para quem está começando. Nosso terceiro exercício, faça um programa que peça as 4 notas bimestrais e mostre a média. Beleza? Então, a quarta questão, faça um programa que converta metros para centímetros. Nossa quinta questão, faça um programa que peça o raio de um círculo e calcule e mostre a sua área. Então, com o raio de um círculo, a gente vai calcular e mostrar a área. Também são partes ali relacionadas à matemática básica que a gente vê, né, pessoal? Inclusive, eu vou dar até um pouco mais de zoom aqui, ó. Deixar aí 125 para facilitar a visualização de vocês. Agora, 6. Faça um programa que calcula a área de um quadrado. Em seguida, mostre o dobro dessa área para o usuário. Primeiro, antes de tudo, talvez vocês ainda não estão entrando nessa parte, talvez vocês ainda não tenham aprendido esses conceitos, ou talvez
tenham acabado se esquecendo. Não basta vocês darem uma consultada, mas a gente também vai debater isso na resolução dos exercícios, pessoal. Quando vocês se depararem, vocês vão ver que esses termos realmente são simples, beleza? Vamos para a 7ª pergunta. Faça um programa que pergunte quanto você ganha por hora e calcule por hora e o número de horas trabalhadas no mês. E com base nisso, a gente vai calcular e mostrar o seu salário no referido mês. Isso é o salário bruto, né? Sem descontos. Número 8. Faça um programa que peça a temperatura em graus Fahrenheit e transforme e mostre temperaturas em graus Celsius. Provavelmente você já aprendeu a fazer isso na escola, ou talvez você tenha se esquecido por fazer muito tempo. Mas você provavelmente já deve ter feito, pessoal. Eu, inclusive, não faz muito tempo que fiz isso na escola. Beleza? Agora vamos para a nona questão. Faça um programa que peça 2 números inteiros e o número real. E calcule e mostre o produto do dobro do primeiro com a metade do segundo. A soma do triplo do primeiro com o terceiro elevado ao cubo. Beleza, pessoal? Agora vamos para o 10º. Tendo como os dados de entrada a altura e o peso de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal, o IMC, beleza? E tudo isso aqui que a gente está vendo de exercício, pessoal, é referência à nossa primeira aula. A gente viu aqui o básico. Inclusive, se você quiser ver o conteúdo das lives, onde que também eu já tenho alguns exercícios que eu resolvi durante a live, também é um bom conteúdo para reforçar. Talvez possa parecer um pouco complicado, mas com aquele básico lá já é possível resolver esses nossos problemas. Agora vamos aqui para a 11ª. Faça um programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário ao referido mês, sabendo que são descontados. É semelhante a uma pergunta anterior, só que vai ter descontos aqui. Vai ter 11% sobre o imposto de renda, 8% para o INSS e 5% para o sindicato. E dessa maneira aqui que a gente vai querer que exiba. Tá joia, pessoal? Agora, aqui é um ponto, né, que o salário líquido seria o bruto menos os descontos, beleza? Agora, 12ª questão, faça um programa para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere que a cobertura de tinta é de 1 litro para cada 3 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R$ 80. Informe o usuário a quantidade de latas de tinta a serem compradas e o preço atual. Aqui acho que é interessante eu incrementar, mas para vocês terem essa informação, porque aqui, como a gente está calculando valores inteiros, por exemplo, a gente poderia ter mais variações de latas de tinta, o que talvez deixaria o cálculo mais complexo. Então vamos deixar de maneira simples aqui para vocês fazerem esse cálculo, e isso, vamos supor que daria 18, ia dar uma lata, 3. Então a gente arredonda aí para 2 latas já, sempre jogando o valor para cima, trabalhando com o valor inteiro ali para facilitar nosso cálculo. Mas lógico, né? A gente poderia deixar aqui a nossa questão mais completa com outras variações de tintas. A gente poderia fazer isso também, tá joia, pessoal? Mas essa pergunta aqui vocês vão ver que não é nada complicado de ser resolvida. Beleza? Agora vamos para a nossa aula de hoje. Prontinho, pessoal. Estamos na nossa aula 5. E a gente vai falar sobre as estruturas condicionais. E o que seriam as estruturas condicionais? Nada complicado. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos supor que você ainda não tem 18 anos e vai a uma loja de bebidas querendo comprar. A pessoa vai poder lhe fornecer essas bebidas alcoólicas. Se não, não vai poder. Então é basicamente isso a lógica. Vai verificar se um valor é verdadeiro e se não, ele vai fazer uma outra proposta. Inclusive aqui em Python a gente vai ter o se não se, que seria o else if, porque a gente vai ter os seguintes passos. Vamos supor, se a pessoa é de menor e não pode comprar aquela bebida alcoólica, vamos supor que daí então, se não se, ela pode comprar um refrigerante, então o vendedor pode oferecer isso à pessoa e não a bebida alcoólica. Beleza? Essa é uma ideia para a gente se referir, mas a gente se depara isso aí com várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo, se um aluno, vamos supor aqui, a gente vai ter o if, que seria o nosso C. Se um aluno fica com uma média maior que 6, ele passa, senão ele é reprovado. Entendeu, pessoal? É mais ou menos essa ideia
que as estruturas condicionais vão verificar no nosso código se aquele valor está dentro da nossa condição, beleza? Então vamos a um exemplo prático aqui para aplicar justamente isso. Bom, como eu falei, vamos pegar aqui um input, como eu mostrei na aula anterior, que vai ser a idade. Opa, perdão que eu já estou confundido. Idade vai receber o que? Um número inteiro. E a gente vai colocar o input. Qual é a sua idade? Perguntamos isso. E daí a gente vai o seguinte, pessoal. A gente vai verificar o que? Se seria o nosso se, o if em inglês seria se. É importante até você ter esse conhecimento básico em inglês. No questão a gente vai ver muito do inglês aqui em programação também, porque justamente essa linguagem, como eu falei na aula anterior, ela tenta se aproximar da linguagem humana e ela normalmente trabalha com inglês, tá joia, pessoal? Então você vai se deparar muito com esses termos e palavras em inglês que são importantes também. Então aqui a gente vai ver se idade for maior, e aí agora a gente entrou com maior aqui. Isso já é uma brecha para eu falar dos outros operadores, os relacionais. Qual que vai ser a relação da nossa variável aqui, pessoal? Tá entendendo? Se ela vai ser maior que alguma coisa ou menor. Nosso sinal não vai estar dentro de aspas, só foi para exibir aqui, pessoal, tá joia? Então a gente vai ter o símbolo de igual, que eu já mencionei isso no Python, que o igual ele vai receber dois símbolos de igual. Quando a gente coloca um só, ele nos significa o recebimento de um valor. Então a nossa variável aqui está recebendo um valor que seria a nossa idade. Então o igual seria dessa maneira, diferente, que seria o ponto de exclamação, e o igual, ou seja, diferente de alguma coisa, o menor, o maior, o menor ou igual, ou maior ou igual. Como assim? Vamos supor que a idade pode ser maior ou igual a 18. Nesse caso aqui seria isso. Ele pode ser maior que 18 para bebê ou igual a 18. E a gente vai ter também o menor ou igual, né, pessoal? Que seriam, nesses casos, a gente pode se referir, o valor pode ser esse ou menor que aquilo ali. A gente vai ver mais isso no exemplo prático para você tentar entender. Mas vamos ver aqui no questão da nossa idade. Se a idade for maior que 18, ou igual no caso, a gente vai fazer uma seguinte mensagem para o nosso usuário. Você já pode consumir álcool, mas não é recomendado. Inclusive, pessoal, eu também não recomendado, mas não é recomendado. Recomendado, meu Deus do céu, recomendado. Inclusive eu já sou maior de 18 e eu não bebo, pessoal. Experiência própria, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu não vou tirar dinheiro do meu bolso para gastar com algo que me deixa ainda mais tonto, pessoal. Algo que me tira da realidade, tá entendendo? Então, eu na minha experiência não vou beber, mesmo sendo maior de 18. Mas aqui, como eu disse, não é recomendado você beber. Agora vamos para o seguinte. Se não, seria o nosso else. A gente vai fazer o seguinte. Print. A gente vai fazer você. Opa, esqueci aqui da gente colocar. Eu esqueci de colocar aqui que é uma string. Você é maior. É menor, perdão. Idade. E não pode beber. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos mudar esse nosso código aqui. E vamos ver funcionando, que vai ser realmente bem simples, pessoal. Inclusive, eu vou dar até um pouco mais de zoom aqui, ó. Agora você consegue ver bem, pessoal, imagino eu. Olha só, agora ficou bem legal para vocês verem. Aqui, vamos colocar qual é a sua idade. No meu caso, eu vou colocar aqui, ó, a minha idade atual, que seria 21 anos. E aqui você já pode consumir álcool, mas não é recomendado. Exatamente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos rodar isso aqui de volta e vou colocar que eu tenho 17 anos. Você é menor de idade e não pode beber, exato. Opa, eu esqueci de colocar aqui a pontuação final. Vou colocar aqui essa exclamação. Agora a gente vai acrescentar agora o else if. O else if seria o quê? Em Python ele seria a abreviação de else if.
que seria o else if? O if seria o se. O else seria o se não, a gente poderia dizer aqui. O else if a gente poderia traduzir, então, o se não se. O se não se, a gente vai resumir aqui para else if. Se não se idade menor que 18, menor que 18, a gente pode colocar o seguinte, print beba algo não alcoólico. Só que aí vai acontecer um ponto, pessoal. Porque aqui daí ele não vai executar esse nosso senão aqui. A gente vai rodar isso aqui, a gente já vai verificar, ó. Porque ele vai primeiro verificar essa nossa condição aqui, ó. Opa! Ele vai verificar primeiro essa nossa condição aqui. Se eu colocar os 17, ó, beba algo não alcoólico. Então ele vai pular isso aqui, não vai aparecer pra gente. Tá entendendo, pessoal? Então esse código não faria muito sentido, porque nesses dois casos, eles poderiam se deparar, mas como esse aqui vem antes, ele vai justamente sempre que a pessoa colocar uma idade menor que 18, vai aparecer isso, beba algo não alcoólico. Tá entendendo, pessoal? Então, nesse caso, não casaria tão bem, mas é para vocês entenderem também que existem essa ordem aqui na nossa estrutura de condições. Então, muitas vezes a gente vai iniciar com if e vai colocar os else if em sequência. A gente não vai usar vários if. A gente vai usar o se não se. Beleza, pessoal? A gente poderia colocar desse jeito aqui, ó. Se a idade for... deixa eu colocar uma idade específica aqui, ó. Se a idade for maior de 12 e menor que 17, a gente vai fazer o seguinte. If idade for igual a 12, a gente vai colocar dessa maneira aqui. Se a idade for igual a 12, a gente vai colocar aqui beba água. Vamos supor, beba água. Opa, o acento aqui. Beba água. Pronto. Beba água. Vamos fazer um teste aqui para só um exemplo prático, pessoal. Aqui nesse caso não vai ter bem uma lógica. Colocamos 12 e apareceu beba água, viu? É assim a nossa estrutura básica do nosso código. Aqui a gente usou até o momento nossos operadores relacionais, que é o menor, maior, e já vamos partir logo mais para os lógicos. Vamos fazer o seguinte agora, vamos apagar esse conteúdo aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos agora partir para os operadores lógicos, e normalmente a gente vai usar isso aqui em conjunto, pessoal. Os operadores lógicos, os relacionais e as estruturas condicionais. Então, justamente por isso que eu estou mostrando a vocês todos esses conceitos em uma única aula. Vamos aqui partir para o seguinte. A gente vai ter o seguinte, vamos supor uma pessoa para poder dirigir em autoestrada. Ela vai precisar ter o seguinte, a idade, vamos receber um input aqui, int. Vamos colocar aqui um input. Novamente vamos perguntar qual é a sua idade. A pessoa vai informar. A gente vai perguntar também, tem carteira? Essa é a nossa variável. A gente vai colocar aqui um input. E a gente vai verificar o seguinte. A gente vai colocar aqui o nosso aspas. Você tem carteira de motorista? A gente vai verificar isso. A gente coloca daqui um S ou N. E depois a gente vai verificar o seguinte. A gente vai verificar se a idade for maior ou igual a 18. And, que são os operadores lógicos. Inclusive agora a gente já deu corda aqui para a gente falar sobre os operadores lógicos. Vamos dar um pause aqui no nosso código e vamos para os operadores lógicos, que são bem importantes para nossas máquinas. Aqui
eu tenho uma célula escondida, que a gente vai ver agora os operadores lógicos da seguinte forma, bem mais simplificada. Bem importante, a gente vai ter o seguinte, os operadores lógicos e comumente que vão trazer justamente o tipo de dado que eu mencionei na aula anterior, que são os dados de tipos lógicos também, que seriam verdadeiro e falso. Por exemplo, vamos fazer aqui, a gente vai ter um valor aqui, ó, A e B. A vai receber 1 e B vai receber 1 também, vai receber 0. A gente vai fazer o seguinte, se A for maior que B, and o que? O que seria o and? O and seria e. E se A for maior que B, e se B for igual a 0, vai acontecer determinada coisa. Mas as duas condições precisam ser verdadeiras nesse caso. Então, quando a gente está trabalhando com AND, as duas condições precisam ser verdadeiras para retornar um valor verdadeiro. Em computação, a gente vai ter até a nossa tabela verdade, que o nosso editor vai mostrar aqui, ó. As duas condições precisam ser verdadeiras para algo acontecer. A gente vai implementar agora aqui, é verdadeiro. Opa, esqueci novamente das aspas aqui, pessoal. É verdadeiro. A gente vai rodar aqui e a gente viu que é verdadeiro. Porque A é maior que B, pois A é igual a 1, e a gente viu que B é igual a 0. Então, justamente isso que vai acontecer. Agora, se a gente colocar aqui um se não, se isso não for verdade, a gente vai colocar aqui é falso. Então, agora a gente vai mudar aqui o seguinte. A gente vai colocar o valor de B para 1. E olha só o que acontece. É falso. Por que falso? Porque B não é igual a 0. Isso que acontece nessa nossa relação. E agora, com o OR. O que é o OR? O OR seria o ou. Só um dos dois valores precisa ser verdadeiro. Então, olha só que interessante. Se a gente rodar isso aqui, ele vai colocar falso também. Sabe por quê? Porque justamente vai colocar falso novamente. Sabe por quê? Porque A não é maior que B e nem B é igual a 0. Mas se uma das condições for verdadeira, no caso aqui normalmente as duas vão ser, então a gente pode colocar como que eu posso colocar o 0. Mas dessa maneira aqui sempre as duas condições vão ser verdadeiras. O B, eu vou colocar que o B é maior que A. O B aqui não é maior que A, mas o B é igual a 0. Então vamos lá. É verdadeiro. Mesmo o B não sendo maior que A, como vocês podem ver, porque 0 não é maior que 1, ele printou verdadeiro, porque B é igual a 0. É isso que acontece aqui, pessoal. E o not, o que seria? O not é negação, pessoal. Aí a gente vai estar negando alguma coisa. Como que eu posso explicar isso aqui para vocês? O not, como que eu posso colocar aqui? Já sei, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui o valor de A igual a true. Igual a verdadeiro. E sabe por quê, pessoal? Porque ele vai verificar uma condição, se ela é verdadeira ou não. Então, se eu colocar A aqui, nesse caso, olha só, ele vai colocar print é verdadeiro. Por quê? Porque A é verdadeiro. Se eu colocar falso aqui, ó, se A for verdadeiro, ele vai fazer é verdadeiro. Só que ele é falso. Então, ele vai printar o seguinte, ele é falso, porque ele verifica se uma condição é verdadeira. E A é falso. Então, isso aqui funciona dessa maneira. Só que agora, olha só que interessante. Quando a gente coloca o not, que é negação, ele inverte isso, olha só. Agora, o falso vira verdadeiro, porque a inversão de algo falso é verdadeiro, pessoal. Olha que interessante, porque a gente vai fazer a negação daquilo ali. A gente vai transformar no contrário. É o que acontece aqui, ó. A negação da mentira é a verdade. Então, esse valor é verdadeiro. A é verdadeiro, porque é a negação dele. Tá entendendo que interessante? Esse aqui é um exemplo prático. Agora a gente vai voltar lá. Aí, obviamente, né? Se você ficar com alguma dúvida,
Porque a primeira vez que eu vi esse conceito, ou talvez seja a primeira vez que você também está vendo esse conceito, você acaba ficando um pouco confuso, porque é muito conteúdo sendo abordado. Mas então, relaxe, assista o vídeo novamente, mais um tempo, tire suas dúvidas. Nós temos a nossa comunidade lá no Discord, aqui no YouTube. Deixe aí nos comentários, eu estou disposto a ir ajudar. Você pode entrar lá no Discord, conversar sem problema algum. Tire suas dúvidas, isso é importante, tá joia? Então, agora vamos dar continuidade aqui. Se a idade for maior que 18 e a tem carteira, for igual a S, que no caso aqui é a nossa string, né? Se for um valor verdadeiro, a gente vai printar o seguinte. Opa, perdão, aqui não é igual, né, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, vai dar um print. Você pode dirigir. Aí a gente deixa pronto aqui e vamos rodar, pessoal. Aqui, lógico, né? Vamos colocar o senão aqui. Else, senão print. Aqui é um caso bem legal que a gente já vai fazer a incrementação. Mas olha só, a gente vai colocar aqui os nossos os aspas. Você não pode dirigir. Você não pode dirigir. Então aqui a gente pode até acrescentar o seguinte, ó. O else if, nesse caso, else if idade maior que 18, maior ou igual a 18, a gente coloca o seguinte. Você não pode dirigir, mas tem idade para fazer a carteira. Para tirar a habilitação. Bom, dessa maneira tá compreensível, né, pessoal? Então vamos rodar nosso código aqui, ó. E entender o seguinte. A gente vai verificar se a idade for maior ou igual a 18 e se ele tiver carteira, ele vai fazer esse processo. Se ele vai fazer esse processo aqui. A idade é maior que 18? Talvez ele tenha maior que 18, só não tenha carteira. Então, você pode dirigir, mas você não pode dirigir, mas tem idade para fazer a carteira. Inclusive, é bom colocar essa vírgula aqui, né, pessoal? A gente não pode matar aqui o nosso português. Então, vamos colocar. Qual que é a sua idade? Bem, eu tenho 21, então vamos colocar aqui. Eu tenho 21. Você tem carteira de motorista? Não, eu não tenho carteira de motorista. Aqui, inclusive, ele é case sensitive, o Python, pessoal. Então, ele vai fazer a diferenciação entre maiúscula e minúscula. Eu especifiquei aqui, ó, que teria que ser S ou N maiúsculo. Só para deixar isso claro para vocês. Não, você não pode dirigir, mas tem idade para fazer a carteira. Então, olha só que interessante, mas se eu rodar isso aqui de volta e colocar que eu tenho só 17 anos, você tem carteira de motorista? Não. Na realidade, a gente nem deveria printar se eu tenho carteira de motorista ou não, se a idade fosse menor que 17. Mas isso aqui são coisas que a gente vai ver mais aqui pro futuro, pessoal. A gente poderia colocar, então, dessa maneira aqui, ó. Só que não seria o mais adequado. A gente mudaria um pouco a estrutura do nosso programa para fazer o seguinte. A gente primeiro verificaria a idade. Se ele fosse maior de 18, a gente perguntaria se ele tivesse a carteira de motorista. A gente poderia verificar isso aqui. Por exemplo, a gente pode fazer assim, ó. If idade maior que 18, maior ou igual a 18, daí, maior ou igual a 18, deixa eu cancelar aqui o programa, maior ou igual a 18, a gente pode colocar assim, else if, dentro deles, a gente coloca aqui dessa maneira, e a gente coloca essa nossa variável só aqui dentro, aí a gente faz o seguinte, se a gente já elimina isso aqui, porque aqui a gente já verifica isso, a gente coloca se tem carteira, faça isso, se tem carteira igual a S, você pode dirigir. Se não, a gente não vai colocar essa aqui maior ou igual a 18, a gente vai colocar um else aqui, ó. A gente vai colocar um else aqui.
e vai retirar isso. Por quê? Porque teria ambiguidade, né, pessoal? A gente já verificou aqui em cima se ele é maior de 18 e a gente já verificou se ele era maior de 18 anos. Então, maior de 18 anos antes. Então, por que a gente verifica isso? Aqui esse else a gente vai tirar e vamos deixar dessa maneira. Então, vamos explicar o nosso código. A gente verifica se a idade é maior que 18. E se ele for, a gente pergunta se ele tem uma carteira. Você tem carteira de motorista? Sim. Se você tiver a carteira, então você pode dirigir. Se não, você vai ter maior que 18 anos. Mas você tem a maioridade, só que você não pode dirigir, pois você não tem a carteira. Então fica assim a estrutura do nosso código, bem mais formulado. Então, inclusive nos exercícios, esse é um ponto que eu já comentei antes, existem várias soluções para o mesmo problema, pessoal. Então talvez você tenha uma solução diferente, um pensamento diferente. Isso não tem nada contra, pessoal. Foi o seu ponto de vista para resolver aquilo ali. É a mesma coisa sites ou vários outros programas que a gente encontra por aí. Por exemplo, sistemas operacionais, eles são distintos. Linux, a gente pode abordar isso, que cada um tem uma maneira diferente de abordar aquele código ali. A gente tem uma maneira diferente de abordar o mesmo problema. Muitas vezes não é o mesmo código. Lógico, o kernel é o mesmo no mundo Linux, né? Afinal, o Linux é o kernel. Mas se a gente comparar agora o Windows com Linux, vamos ter estruturas de código, mas ambos são sistemas operacionais. Então, para resolver um problema de ter um sistema operacional, você vai ver códigos diferentes, vão existir códigos diferentes. Isso para qualquer solução. Então, você vai ter que usar muito sua criatividade e aí seus conhecimentos que você vai pegando com o tempo, pessoal. Então, esse aqui foi um exemplo e, lógico, você pode colocar vários ifs alinhados. Você pode colocar um if, depois outro if e assim em diante, uma porção. Só que daí seu código começa a ficar mais complexo, mais difícil de ser lido. Não se confunda, pessoal. A gente vai estar programando, a gente vai estar programando aqui, mas normalmente são pessoas que vão ler nosso código e a gente depois. Então, a gente sempre tem que tentar trazer o nosso código de uma maneira que seja legível para a gente e para as outras pessoas que vão trabalhar nesse código também. Então, vamos rodar isso aqui. A gente verificar a nossa idade. Aqui eu vou apontar que eu tenho 21. E daí, você tem carteira de motorista? Não, eu não tenho carteira. Então, você não pode dirigir. Mas tem idade para fazer a carteira. É bom saber, né? Agora a gente vai colocar o seguinte. Minha idade, eu vou colocar 17. Você não pode dirigir. Ele é breve. Se eu não for maior que 18 anos, ele já pula isso aqui, nem apresenta para mim. Ele já vai pro else aqui. Beleza, pessoal? Então, foi isso para a aula de hoje. Provavelmente eu prolonguei bastante, mas também é um conteúdo muito importante para você ter noção. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu gostei bastante de trazer esse conteúdo para vocês. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixe aí nos comentários. E até a próxima.